Nessa terça-feira, as forças de defesa de Israel atacaram um edifício do Hezbollah, que é a milícia xiita libanesa, lá em Beirute, que é a capital do Líbano. E o alvo da operação era um homem chamado Mushin Shakur. Acho que é por aí, né? Isso. O chefe operacional do Hezbollah, que, vamos lembrar, o que é o Hezbollah? Grupo fundamentalista que odeia judeus e odeia Israel. Tá? Esse homem era chamado por Tel Aviv de braço direito do sheik Hassan Nasrallah, que é líder do Hezbollah. E de acordo com Israel, o alvo inicial foi morto no ataque. Conhecido como Fuad Shukur, esse terrorista foi um dos mentores daquele ataque à base americana, lembra, em Beirute, em 1983, que acabou matando 241 militares? Sim. Tem até documentário, tem um monte de história sobre isso. Pois bem, a nota das forças de Israel confirmando o ataque fala o quê? Em retaliação pelo assassinato de 10 crianças israelenses em Majd al-Shams, que fica nas colinas do Golã. E isso aconteceu na semana passada. E a partir daí começou a correria em Israel, o mundo achando que vai ter guerra entre Israel e Líbano, papapá. O famoso até aí tudo bem. Por incrível que pareça. 10 crianças mortas de um lado, outro líder morto. É uma grande matança. Se tivesse sido só essa a operação de Israel, talvez a gente não tivesse tão na iminência de uma guerra quase que generalizada no Oriente Médio, mas não ficou por aí. Começou uma correria diplomática, não só em Israel, como a Cecília mencionou, mas no mundo inteiro, para demover o Benjamin Netanyahu da ideia de lançar um mega ataque sanguinário contra o Hezbollah, ou até mesmo contra o Hamas, ali na faixa de Gaza, já que um grupo apoia o outro. Eles estão todos unidos em torno do ódio ao Estado judeu. Aí até mesmo a Casa Branca, que autorizou uma operação de vingança feita por Israel, recomendou que Netanyahu não fizesse isso. É tipo, tu quer te vingar? Pode, mas eu acho que é melhor não. E aí vieram as reações, e essa parte é maravilhosa. Tá. O governo do Joe Biden afirmou que não crê, eu gosto da frase porque ela diz sem dizer, não crê que uma guerra contra o Hezbollah seja inevitável. Ou seja, eles acham que vai rolar a guerra. Isso. Mas a frase é para não deixar ninguém panicado. Em vez de dizer assim, é grande a chance. É tipo, não é pequena. É isso. Né? Isso. Semântica, é muito importante. Já a diplomacia libanesa disse esperar, olha que bonitinho, por uma resposta comedida dos terroristas. O Hamas, que sempre é questionado sobre tudo o que acontece por lá, chamou o ataque de perigoso. Enquanto a Rússia e o Irã, essas grandes democracias, das quais o Brasil é aliado, disseram que o ataque foi inaceitável. Bom, tá. Aí esse foi o primeiro ataque da semana, que já teve uma enorme repercussão da semana que nós vivemos desde o último Rivonews, né? Mas o grande assunto veio mesmo, foi na madrugada de ontem. Porque aí rolou esse outro ataque, um ataque aéreo em Teherã, capital do Irã, e que acabou matando o chefe do gabinete político do Hamas, o Ismail Haniyeh. Esse senhor aí, de barbicha bem feita. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, acusou Israel de ter orquestrado essa ação e prometeu uma punição severa. Israel não negou, nem confirmou. Mas o Netanyahu foi à televisão israelense dizer que seu país deu golpes esmagadores em aliados do Irã, sem mencionar a morte do Haniyeh, que não morava em Teherã, mas sim no Catar, onde vive parte da liderança do Hamas, bem diferente da população de Gaza, tá? Que eles dizem defender. Só para vocês lembrarem disso, que é bem importante. Verdade. Mas o que o Haniyeh estava fazendo ali na capital iraniana? Horas antes de ser morto, ele estava participando da posse do novo presidente iraniano. E não era só ele que estava lá, Gabriel. Tinha representação brasileira. Calma. Tinha. Mas é porque agora o negócio de Irã é... É o Bryce. A gente está com vários amigos novos no BRICS, todos muito democráticos. Deu match. Claro que o Brasil mandou representante, afinal de contas o Irã faz parte das democracias pujantes que compõem o novo BRICS, né?
É um aliado fenomenal que nós conquistamos junto com a Rússia, a Arábia Saudita e a Etiópia, que são países onde a liberdade come solta. Tranquilo. Super, democracias pujantes mesmo. Como o presidente Lula não esteve em Paris por ter mais o que fazer, nas palavras dele mesmo, Isso. e pegaria muito mal ele estar em outro lugar que não o Brasil durante as Olimpíadas, exato. ele mandou quem? Ele mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin. O homem do PSB. Isso, aquele que na eleição de 18 era ladrão de merenda. Fascista. E aí em 22 virou amigo da democracia, comunista. É isso. Vamos só ver uma foto do Alckmin nesse ritual democrático, junto com vários outros entusiastas da democracia. Olha ele ali à esquerda. O Alckmin tá à esquerda, como você pode ver. Ao lado dele, imediatamente, está o Mohamed Abdussalam, que é ninguém mais, ninguém menos que o porta-voz dos Houthis, que também são é uma galera bacana. É aqueles grupo que fazem ataques piratas no mar. Vocês lembram? E que também tem, olha que curioso, eles também odeiam judeus e Israel. Do lado do Abdussalam está o Ziad al-Nakala, que é líder da Jihad Islâmica na Palestina. Outro grupo que também costuma odiar Israel e os judeus de modo geral. Ao lado do Ziad está o Naim Qassem, que é o vice-líder do Hezbollah, aquele grupo do qual a gente mencionou, no início aqui desse assunto. E aí sim, então, 3 pessoas de distância do Alckmin, está o Ismail Haniyeh, que é era o chefe do braço político do Hamas, porque agora está comendo capim pela raiz. Ô, Geraldo Alckmin, que papelão, hein, Alckmin? Minha nossa, que fim mais triste, melancólico. Uma pessoa que vende as suas crenças por um CEP no plano piloto para morar no Jaburu. Que vergonha, um cristão fervoroso que se dobra e prestigia gente que prega o extermínio, não só de judeus, mas o extermínio, inclusive, dos seus irmãos de fé, porque eles não aceitam nada que não seja a fé deles. Que humilhação para o Brasil esse retrato. Eu fiquei bastante chocada, eu admito, quando eu vi a foto. Eu ainda mandei mensagem pro Gabriel, falei, essa foto é de agora? O Gabriel, sim, é a foto do dia da posse. O Raniel não sabia que ele ia morrer ali há minutos, 3 horas. Horas depois. Agorinha. Que ideia. Mas é assim, é pesado. Mas quem dera, Cecília e Manu, quem dera a humilhação tivesse parado aí. Não. Porque vergonha internacional, pouco é bobagem. Numa velocidade impressionante, o Itamaraty divulgou uma nota condenando o assassinato do chefe político dos terroristas do Hamas. Sim, isso mesmo. O mesmo Brasil que levou 3 dias para se manifestar sobre o brasileiro que foi morto, assassinado no ataque terrorista do 7 de outubro, não levou nem 12 horas para repudiar que um terrorista desgraçado foi morto. E olha só a diferença entre as duas notas, porque isso é muito importante. Coloca aí pra gente. À esquerda, você tem a nota mais recente, então, do assassinato do Haniyeh, e à direita do brasileiro. A nota da esquerda, a nota da direita, ela fala em falecimento de cidadão brasileiro. Falecimento. Quando, na verdade, o Hanani Glaser foi brutalmente assassinado pelos terroristas do Hamas enquanto curtia uma rave. Já sobre o líder político do grupo que estupra mulheres como arma de guerra, a diplomacia brasileira classificou a sua morte como assassinato. São uns nojentos. É essa gente que está tocando a política externa desse país. Uma gente seduzida por utopias ditatoriais mundo afora, se aliando ao que há de mais desumano, sanguinário, antidemocrático que existe em todo esse planeta. Seja aqui na América Latina, com esse papelão que a gente está vendo em relação à Venezuela, seja no Oriente Médio. É uma vergonha. Eu acho só que a gente precisa ter coerência, né? Então, assim, se o governo quer defender uma ideia, se ele quer defender a democracia, se ele quer defender a não relativização de determinados pontos, fica complicado, né? E eu acho que é importante a gente trazer esse ponto aqui, porque, mais uma vez, a gente vê muito pouco ou quase nada esse paralelo sendo feito, né? Muito pouco. E o que eu mais gosto desse programa é que eu venho mais para me informar do que para passar informação. Do que para informar a audiência. Porque a
Mas esse é muito o seu papel aqui, Manu. Eu fico prestando tanta atenção que eu fico assim, gente, eu tô com uma dúvida aqui. Deixa eu perguntar, levantar minha mão aqui para perguntar na escola. Por favor. Porque justamente essa é a minha dúvida. Eu não sabia nem que existia um braço político do Hamas, tinha um braço armado. Eu achei que fosse tudo a mesma coisa. Pois é, mas tem. Tem. Quem gosta de passar pano para terrorista diz que não é a mesma coisa. Né? Muito tem se dito. Gente, mas é o mesmo CEO. Vamos fazer a diferenciação do braço político do Hamas, do braço armado ou militar do Hamas. Então fala, Gabriel. Ocorre. Mas assim, quem diz isso gosta de passar pano para terrorista. Porque é como você dizer que o Goebbels, ministro da propaganda nazista, era menos nazista do que o Hitler. Ou que até o próprio Hitler não era tão nazista quanto os militares, de fato, ali de seu exército. É um delírio que só pode ser justificado ou por uma questão cognitiva ou por uma questão de caráter. Porque a gente está falando aqui do Hamas, um grupo terrorista que prega o extermínio de uma etnia, de uma religião, de um país no seu estatuto. É gente que usa o estupro como arma de guerra. Então, como que as pessoas têm ousadia de dizer que o Ranier era diferente, era do braço político? Como que alguém tem coragem de dizer que ele era responsável pela diplomacia do Hamas? Isso é um delírio. Que diplomacia que é possível quando o seu interlocutor te enxerga como sub-humano, como um verme que tem que ser exterminado? Vocês estão loucos? Olha o que esse desgraçado assassinado essa semana fez. Logo depois que ele soube que o 7 de outubro tinha sido bem sucedido. Vou mostrar o vídeo para ver se tem distinção. Ele orou. Tá. Essa cena. Gente, é importante e a gente sempre vai dizer aqui para vocês, e a gente quer muito que vocês fiquem atentos a isso. Sim, o Gabriel é judeu. Esse homem está orando pro Deus dele, em gratidão pelo assassinato de judeus, o estupro. Isso. Que é isso? Isso faz do Netanyahu menos cruel? Não, claro que não. Tá bom? Claro que não. Porque a gente vai se blindar de gente ignorante que acha que existe uma torcida organizada para um lado. Não, isso é uma bosta de uma guerra. Já falei mesmo inúmeras vezes aqui. Mas como tem sempre gente nova, eu acho importante a gente fazer esse alerta, porque, de fato, é muito cruel tudo que está acontecendo. E não é porque morrem X de um lado e Y de outro que a gente vai dizer que é mais ou menos cruel. A gente observar o agradecimento a Deus pela morte de outro povo, outras pessoas, é uma coisa absolutamente descabida. Então, se a gente fez a distinção que as pessoas acham que é importante, vamos lá. Tem gente que acha, né, importante distinguir braço político de braço armado e militar, né? Então, vocês têm que ver se vocês precisam comemorar a próxima notícia. Porque depois dos 2 ataques que a gente mencionou aqui, nessa madrugada, o exército israelense afirmou que matou, ainda no mês de julho, o comandante do braço militar do grupo. Agora celebrem. É o Mohammed Deif. Ele é Deif mesmo? Isso. Deif. Ele era o número 3 na hierarquia do Hamas e foi responsável por arquitetar a invasão de terroristas a Israel lá no dia 7 de outubro do ano passado. Então, assim, se você acha que é feio, se você acha importante condenar, de um lado, a morte do braço político e fazer essa distinção, então é bom você falar que algo bom foi feito pela morte de alguém do lado militar. É isso. E agora só falta o Sinwar, que é o CEO do Hamas, mas que deve estar hospedado num hotel 6 estrelas do Catar, aliciando as funcionárias do hotel. E que morra logo também o Sinwar. Vocês são doidos de ficar justificando essas coisas.